Oi, pessoal sem preguiça, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para apresentar muitos conteúdos para vocês. Então, antes de tudo, vocês já se inscrevem no nosso canal, ative as notificações e se você gosta dos nossos conteúdos, por favor, compartilhe com os amiguinhos e deixe seu like, para a gente saber que vocês gostam dos nossos conteúdos. E hoje vamos apresentar para vocês um conteúdo maravilhoso de uma live feita especialmente com a nossa nutricionista Gleiane Gonzaga. Vocês vão acompanhar tudinho de perto, eu espero muito que vocês gostem e fiquem aí com o nosso conteúdo. Oi, lindona! Oi, lindona! Tudo bem, maravilhosa? Deus é você, nossa! Que mulher incrível é essa, gente? Que abertura de live espetacular é essa? Tô aqui apaixonada. A gente vai aprendendo com as melhores, né? É assim que funciona. Oi, Ruth. Oi, Vicky. Ó, Nutri, é assim, eu tava explicando pra eles, e eu quero que você também fique à vontade. Você vai falar e vai explicar o porquê de tudo isso, o porquê dessa transformação e desse projeto maravilhoso. Ai, minha irmã tá aí, ó. Manda um abraço pra ela, Nutri, a Milha. Quem? A Milha. Milha, um beijo pra você. Aí, eu tava explicando pra eles, né, como que funciona, que o processo de emagrecimento não é apenas só emagrecer por emagrecer, certo? É a gente se amar, é a gente aprender a entender de dentro pra fora. Que foi o que a gente viveu nesse Quarentena Mais Fit, que eu tô falando para eles agora que a gente tá iniciando o Superação Pessoal, que é uma galera também aí da pesada, que tá super motivada a mudar essa questão e cuidar da saúde. E aí eu comentei com eles que tem uma pessoa maravilhosa que vai falar pra gente sobre alimentação emocional, e você agora é toda sua, é sua vez. Lindona, mais uma vez, obrigada por ter me convidado. Para mim é um prazer enorme. E eu vou falar, as meninas do Quarentena Mais Fit, elas são motivos de orgulho para mim, de gratidão mesmo pela confiança que botaram no meu trabalho, por estarem aqui, né? Maeli, por exemplo, também como Dai, que está aqui. Elas estão lindonas, né? Eu costumo de falar todo mundo lindonas. Lindonas e lindões, tá? Fiquem tranquilos, viu, homens? É porque a lindona é feminina. Mas elas estão aqui, gente, botando a cara na internet para poder ajudar outras pessoas. E eu fico muito feliz porque eu vejo que tudo que a gente faz com amor passa para o outro e ele continua reproduzindo. É igual uma boa ação. A gente faz um bem para alguém, essa pessoa foi beneficiada, ela acaba tendo também esse benefício, né, da pessoa. Ó, meu esposo trouxe para mim, ó. Olha só, que vidão, hein? Olha aí. Oi, Rodrigo. Gente, ele também é maravilhoso, hein? Parabéns, viu? Ah, imagina. Vitória. Obrigada. Deus que abençoe muito. Amém. Então, assim, Mai, como você falou brilhantemente, existe diferença, tá, em alimentação emocional e alimentação fisiológica. Para poder, quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Gleiane Gonzaga, eu sou nutricionista, coach, sou especialista em emagrecimento feminino. Ajudo mulheres a identificarem o que elas são de verdade na essência. E como a Ellie falou aqui, ela sai do casulo, criar asas para voar. Porque muitas de vocês são uma borboleta, mas agora está na fase de largata. E quando a gente fala para uma largata que um dia vai tornar borboleta, muitas duvidam. Quando eu falo para muitas mulheres aqui que elas são sim maravilhosas, poderosas, que são lindas como são, muitas duvidam. Mas quando entra no casulo, que é uma questão do interno, e começa a se descobrir, ela cria asas, bate asas, voa para céus lindos e maravilhosos. E vocês que estão aqui também podem conseguir isso, como a Maeli está demonstrando. Esse grupo dela é uma prova do quanto que ela se ama a tal ponto de amar o próximo, de transbordar para o outro que ela aprendeu, né? E eu fico muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Ah, vamos lá? Posso começar? Claro, fique à vontade, é todo seu. Gente, é o seguinte, olha, eu gosto de live interativa, então perguntem, comentem. Não é só eu e Maeli que conversa aqui, não, tá? Vocês também têm voz aqui, então fiquem à vontade. Isso aí, galera. E vamos vai lá. Compartilhando aí, chama os amigos. Isso. Já vai lá. Compartilha a live, põe o dedinho pra malhar aí, gente. Manda pra 5 amigas aí, ó.
que querem emagrecer, que tem sempre alguém, essa quarentena aí, pós-pandemia, que quer emagrecer, tá com dificuldade, chama pra live aqui, tá? Vamos lá. Olha, Maile, quando eu falo a questão da alimentação emocional, é tanto que eu costumo falar que o ser humano ele é classificado como ser racional. Só que eu acredito que somos seres emocionais. A emoção nos domina muito. E quando o assunto é alimentação, nem se fala. Gente, quem aqui já comeu algum alimento porque estava triste, estava feliz, estava ansioso, estava preocupado, brigou com o namorado? Quem aqui já fez isso? Bota aqui nos comentários. Eu tenho certeza que pelo menos um de vocês já fez isso. Sabe? Acabou tendo na comida aquele prazer momentâneo. Por que isso acontece, lindonas? É o seguinte, o alimento, ele muitas vezes é vinculado como um conforto emocional. Você tá ali nessa preocupação toda do seu dia a dia e você tem o alimento como refúgio, tá? Só que lembrando de uma coisa como a Ellie falou, a fome emocional, a alimentação emocional é a ausência de fome. Então você tá ali com sua emoção aflorada e você precisa de alguma maneira extravasar a emoção. E a maioria das vezes você vai procurar o alimento. E isso, gente, vem de um vínculo muito da nossa infância. É tanto que eu dou muito esse exemplo, mas eu acredito que é o que mais ajuda a entender melhor isso. Quem aqui nunca ouviu da mãe que se comesse tudo quando era pequeno, iria ganhar um doce? Eu acho que... Você já ouviu isso, Maeli? Sempre, nossa, toda a vida, né? Na infância é o que a gente mais escuta. Botava o prato e falava assim, olha, só vai comer um pudim de doce de leite, se comer o almoço inteiro. A criança comia, né? E aí, daqui a pouco, quando vinha a hora da sobremesa, aquele prazer, aquela emoção, aquele tipo assim, ai, consegui. E a gente cresce com essa mente, sabe? Acreditando que toda vez que eu tiver uma emoção, quando eu tiver uma preocupação, um dia exaustivo, estressante, o alimento vai ser o quê? Vai ser o meu refúgio emocional. Vai ser a minha recompensa. Eu mereço comer um doce. Eu mereço ter esse prazer momentâneo que o doce me dá. E a gente cresce nessa constância. Até porque o alimento é um conforto mesmo, né? Quando eu estou me alimentando bem, eu consigo ter um conforto. E quando eu como o que eu gosto, também eu consigo ter esse conforto. Gente, vamos combinar que alimento ele é algo sociável, né? Todo lugar que a gente vai tem o quê? Comida. Aniversário tem comida, casamento tem comida, festinha de 15 anos tem comida, festinha de criança tem comida e nem se fala. Sai da porta do quarto, você já tem comida. Tem comida. Então, assim, o que as pessoas eles erram, Maíra, é o seguinte: quando querem emagrecer, elas começam a restringir a comida. Elas querem começar a diminuir o consumo alimentar e muitas vezes o alimento que ela mais gosta. Aí tá o X da questão. Ó, Tarcísio botou aqui, até o velório também tem comida. É verdade, Tarcísio. Esse Tarcísio entende. Juntou duas pessoas, a chance de ter comida é muito grande. Então, assim, quando a gente quer festa de criança, em Tamires, for doce, eu particularmente amo, gente. Então, é uma festinha que tem que ter um controle pra gente não acabar comendo demais, né? Mas voltando pra cá, quando a gente fala da questão do deixar de comer algo que a gente ama, por exemplo, vamos supor que eu amo comer chocolate, eu vou começar a fazer uma restrição alimentar porque eu quero emagrecer. E aí eu fico naquela vontade inexplicável de comer toda hora um chocolate. Eu quero muito. Chega um ponto que eu não aguento, eu acabo comendo. E quando eu como, eu acabo comendo demais para compensar a falta que eu tive durante um período. O que mais acontece é isso, porque você restringe e você não consegue controlar a sua emoção, que é a raiz do problema do emagrecimento, e acaba descontando no alimento preferido, que nesse caso é o chocolate. Então, assim, quando a gente tem essa noção muito clara... Bolo da Beatriz, olha lá. A minha mãe entrou na... É famoso esse bolo aí, é? É? Então, vamos supor que eu amo o bolo da Beatriz, que eu nem conheço. Então, deve ser muito bom. E aí eu vou emagrecer. Gente, vamos combinar uma coisa que é muito mais fácil, muito mais possível, que eu ensino para as lindonas do Quarentena Mais Fit, para meus grupos de WhatsApp, para as minhas mentorias particulares, é o seguinte: quando você tem um alimento disponível, você muitas vezes nem vai querer comer ele. Mas quando você não pode comer ele, a sua vontade só aumenta. Isso é sempre assim, né? Mas já aconteceu isso com você? Conta pra gente.
Então, é muito, né? É frequente. Se você tem aquilo lá e tá ali, pode estar ali o tempo todo na sua frente, você sabe que é diferente. Você acabou de fazer, você fala, nossa, aquilo lá é o que eu queria comer. Mas se tá ali o tempo todo, você não quer, não tem aquela vontade. Agora, se você fala assim, eu não vou comer, aí aquela vontade parece que grita. É bem Exatamente. isso. É bem assim. Então, assim, a restrição, gente, se você quer um resultado a longo prazo de emagrecimento, de reeducação alimentar, não restrinja, tá? Porque você tinha um hábito antigo, você está criando um hábito novo. E aí você tem que entender que nós temos vínculo emocional com o alimento. E se você tira esse alimento de vez, certamente você vai querer comer muito quando puder comer esse alimento. É muito mais fácil você fazer o seguinte, é o que eu ensino para elas. Se permitam sem culpa. Se você tem na sua geladeira chocolate todos os dias lá disponível e você come um quadradinho com consciência, você está trabalhando em você essa mentalidade, é muito mais fácil chegar um dia e falar assim, poxa, hoje eu não quero comer chocolate não, porque está disponível. Agora, se você ainda não está no processo de ter em casa, ok, é uma fase. Então você vai se permitir aos poucos, né? A gente volta, né, Maíra? Tipo assim, se permita sem culpa. Exatamente. Que ali tudo se torna mais leve. É como a gente está aprendendo, né? A gente aprendeu. Aí no Quarentena Mais Fit foi essencial, exatamente isso. Que a gente comer sem culpa, tudo se torna mais leve. Porque quando você se fala que não, eu não vou fazer isso, o não já te deixa querendo sim. Então aquilo ali te deixa, parece que é um martírio, não é verdade? Exatamente. Boa, gostei. O não te deixa querendo sim, tá? E muitas vezes, gente, o não tem duas vertentes, tá? Um não para você conseguir entender que você não deve restringir nenhum alimento, porém, quando a gente entende o processo que estamos vivendo, o não tem um poder fundamental também, que é o seguinte: quando eu digo não para aquilo que me faz mal, eu digo um sim para mim. Então, se eu nego um brigadeiro com consciência, porque eu entendo que naquele momento eu preciso reeducar minha alimentação, e se eu comer um, eu vou querer comer 5, eu vou dizer não com tranquilidade, sem peso. Eu escolho não comer, não é eu não posso comer. Eu escolho nesse momento não comer porque eu me conheço a tal ponto de preferir não fazer isso. Então, lembre-se que muitas vezes um não para algo que te prejudica é um sim para você. E isso ajuda você a tratar suas emoções. Porque o alimento, ele vai ser um momento prazeroso, um escape emocional. Mas isso vai ser você trazendo sua cura para os sintomas, não para a raiz do problema. Muitas vezes está brigada com o namorado, está brigada com sua amiga, você já quer logo comer aquela pizza. Poxa, tô tão chateada que eu vou comer uma pizza. Só de raiva eu vou comer uma pizza. A pessoa vai comer uma pizza, né? Sendo que a raiva, ela vai passar momentaneamente, porém o problema que gerou a raiva não foi resolvido. O que acontece nesse caso, Maeli? Toda vez que a pessoa tiver um problema, uma raiva, ela vai recorrer a quem? Vai associar a comida, exatamente. E aí vira um ciclo vicioso de pizza, 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 pizza. E quando ela se vê na situação, ela não entende o que está acontecendo. Nossa, gente, por que eu tô comendo tanta pizza? Não engordei nem percebi, porque ela tá comendo por emoção, tá? E aí vem aqui uma dica boa para vocês que estão aqui assistindo. Tem diferença de fome e vontade de comer. Fome, ela é fisiológica, como a Ali falou aqui. É o seu corpo pedindo alimento. A barriga ronca, a cabeça dói, fica tonta, fica fraca. Isso é fome fisiológica, tá? Isso é fome de verdade. Vontade de comer é algo específico. É tipo assim, eu quero bolo de quem? Como é o nome dela? Da Beatriz. Tô com vontade de comer o bolo da Beatriz. Isso é vontade de comer, isso não é fome. E aí vem uma dica, poxa, Nutri, como é que eu vou saber na hora do vamos ver o que é fome e vontade de comer? Pensa em um alimento que você não gosta. Eu ouço muito falar de fígado. Nossa, eu não suporto fígado. Se pergunte, nessa hora agora, eu comeria o fígado? Se sim, tá com fome. Porque com fome, filha, a gente come tudo. Fome come tudo da parede, não é verdade? Exato. Mas vontade, você falar, não comeria um fígado agora não. Então é uma questão de você se autoconhecer. Por isso que o entrar no casulo é importante, mas sair dele é fundamental. As donas Quarentena Mais Fit, elas entraram no casulo na quarentena
para se conhecer melhor, para alinhar as emoções. E agora estão saindo para poder explorar esse mundo afora, botando em prática tudo que aprendeu. Porque a prática de algo que vai trazer você à evolução. É que vai te dar asas para voar, como eles tanto falam. Então, aqui muita gente, Maeli, tem dificuldade nisso. Para você, como é que foi essa questão do dia a dia? Está no casulo ainda, no Quarentena Mais Fit? Conta pra gente. É diferente, né? Quando a gente está no casulo, a gente quer se preservar o quanto mais das questões dos alimentos, a gente tenta se distanciar daquilo que a gente sabe que a gente não está preparado para comer. Porque o nosso corpo, ele meio que avisa e a nossa mente grita, né? Você pode, você não pode, não é tempo ainda, até você entender o tempo correto das coisas. Mas a partir do momento que você começa a entender, aí é o momento que você está vendo que você está conseguindo dosar. Quando você aprende a dosar, que você fala assim, não, agora eu estou preparado para ter esses hábitos e saber ali a quantidade correta, o momento certo, a hora, e assim vai. É o autoconhecimento, né? Libertador, não é verdade? Com certeza. E, gente, a questão emocional vem muito, sabe? Eu acho que todo mundo aqui, vamos fazer um exercício todo mundo junto? Pensa aí um alimento que você ama. A gente fez isso numa sessão juntas lá no Quarentena Mais Fit. Pensa em um alimento, um prato de comida que você ama, que alguém que você tem da família que faz. Imagine aí esse alimento agora, esse prato agora. Eu tenho certeza que tem gente que consegue sentir o gosto, sentir o cheiro, consegue visualizar nitidamente como é esse alimento. Pode ser que sua mãe fez, seu pai fez, sua avó, seu irmão, seu cunhado, não sei. Mas vocês aqui, comenta aqui pra mim, qual alimento que vem na sua mente quando você pensa em um alimento que você ama, que você tem um carinho, você tem uma lembrança boa na sua vida. Bota aqui pra gente, que a gente quer saber. Porque isso é muito comum. Mas eu lembro de uma queijadinha que minha mãe fazia no forno. Não sei nem como é que ela fazia isso, mas eu lembro que era todo domingo uma queijadinha. Eu consigo visualizar essa queijadinha agora na minha mente. O gosto dela, meu Deus do céu, eu amava quando eu tinha isso em casa. E eu tenho esse vínculo emocional com esse alimento. Então, não é sobre o alimento, é o meu comportamento em relação a ele. Não é não comer a queijadinha, é saber quando comer, a quantidade que vou comer para ajustar no meu dia a dia. Ó, Moninha botou aqui, o bolo de chocolate com morango, estou desejando. Se permita, tá? Agora é com consciência. Você não vai comer 3, 4, 5 fatias do bolo. Você vai comer uma fatia, 2... E tem aquela estratégia, né, Maeli, de você comer saboreando o alimento. É até diferente, né? Quando a gente fez uma técnica, gente, foi muito legal, da gente saborear um alimento. Nesse dia até eu estava sem o alimento, né? Que eu não quis comer a bolacha, porque eu não estava comendo mesmo. E aí eu fiz depois com chocolate. E é bem isso, quando você aprende a dosar e você aprende a comer aquilo lá saboreando, se torna muito mais gostoso do que é. Parece que é uma coisa de outro mundo. Pois é, ó, botou aqui croquete de camarão, Moninha, doce de banana da minha mãe. Gente, então isso é incrível, são memórias que a gente traz na nossa vida e não tem nada de errado com isso, tá? É como a Maeli comentou aqui, a nossa estratégia, a ferramenta que a gente fez, todo mundo pegou um alimento que gostava muito, a gente fez uma mentoria em grupo, onde todo mundo saboreou o alimento lentamente. Você está presente na hora de comer, isso mostra o quanto que você está, de fato, procurando nutrir o seu corpo. Porque o que acontece, a grande maioria das vezes, Maeli, é que as pessoas ficam tão preocupadas com a correria do dia a dia, com o trabalho, com o horário, que malmente mastigam o alimento que está comendo. 3 mastigadas, engole. Não está ali, sabe, saboreando de verdade, estando presente. E o alimento, ele tem que ser um momento sagrado na hora de comer. Você está nutrindo o seu corpo. Então esteja ali, sem distração, sem televisão, sem WhatsApp. Tenha uma pessoa do seu lado, porque isso é importante. É tanto que o sentar à mesa, a gente fala muito, né? É importantíssimo, gente, porque sentar à mesa é gerar comunhão em família. É você entender que é importantíssimo isso.
Você senta ali, fala do seu dia, como é que foi, sua dificuldade, você come ali tranquilamente. Temos que resgatar isso não pode se perder. Você faz isso em sua casa, Maíra, atualmente? Você está comendo mais na mesa? Sim, a gente come com a família, né? Fez a comida, chama todo mundo, é café, é almoço, janta, chama todo mundo para comer na mesa. E realmente é diferente do que você sentar sozinho e comer num momento diferente dos outros. E se torna mais agradável também, né? Realmente se torna mais rico esse momento. A gente percebe que isso está se perdendo, né? Cada vez mais na correria, como a gente tem falado. Agora, em momento de quarentena, nem é mais quarentena, né? Nessa pandemia, a gente vê que muitos valores estão retornando. E isso é muito legal, que a gente cresce aprendendo isso, que a gente tem que valorizar o momento da alimentação, ali cultivar isso que se torna mais agradável, né? Verdade. Pode falar. Então, a questão da alimentação, essa parte que a gente tem que fazer, a gente acaba entendendo. Na parte de chamar a família, a gente meio que quem cozinha, às vezes comanda o que vai fazer, né? Hoje mesmo a gente faz, se é eu que cozinho, que aqui em casa tem cronograma, tá, gente? A gente faz cronograma para quem cozinha. E aí, mais quem cozinha é eu e minha mãe. E aí a gente sempre tem colocado, como eu tenho mudado a alimentação, não tem faltado salada, não tem faltado legumes, essa refeição bem balanceada. E aí a gente acaba que resgata esses valores de estar junto na mesa e também já vem chamando para uma alimentação melhor também. Sim. É porque você acaba sendo um estimulador na sua família. Muita gente fala assim, eu não vou começar a comer saudável não, porque só eu vou comer na minha casa. Gente, por enquanto, porque eu tenho certeza que as pessoas vão ver sua evolução, seu bem-estar, nitidamente sua mudança, elas vão querer o mesmo. A gente gosta do que é bom, tá? Só que às vezes começar o hábito não é fácil. Então, assim, começar a seguir por você. Tanto que a gente bate muito nas nossas mentorias, que tudo começa em você. O seu amor próprio, o seu autocuidado vai transbordar na vida do seu familiar, seu marido, sua mãe, quem convive com você. Mas tem que ser primeiramente por você. A consequência é ajudar o outro. Isso não é egoísmo, eu falo muito. Isso é amor próprio. Se ame a tal ponto de transbordar esse amor para outra pessoa. Então, coma saudável, coma na mesa. Mesmo que alguém na sua casa não tenha esse hábito, faça por você. É certo, a consequência, a pessoa uma hora vai ver o quanto aquilo ali tem um valor tão grande e vai começar a querer fazer junto com você também, tá? A minha colocou ali, direto do quintal. E eu falei, né? As meninas do Quarentena Mais Fit já sabem. A gente tem feito uma hortinha ali pra gente. Então tudo se torna até mais saboroso. A gente plantou couve, alface, e aí a gente vai lá e pega para o suco detox, direto do quintal, para a salada do almoço, e nossa, é muito gostoso. Além do momento de plantar, que a gente se organiza tudo assim, aí tem esse prazer de ir lá no quintal e pegar também, que se torna mais gostoso ainda. Com certeza, o alimento natural, o alimento que é plantado, né, sem agrotóxico, o sabor é indescritível, gente, não tem comparação. Eu até estimulo vocês também, assim como a Maeli fez, ter uma hortinha em casa. A gente está também se organizando aqui, porque nosso sabor é outra coisa, não tem comparação. Maeli, eu trouxe para vocês uns exemplos do quanto que a alimentação é emocional e a gente não percebe. Eu vou dar aqui algumas situações que a gente vive e quais são os alimentos que a gente recorre. Isso não é uma regra, tá? Isso é uma coisa que é mais comum às pessoas, mas para você pode ser diferente. Só para vocês entenderem o quanto que é algo nítido, porém quando a gente não tem esse olhar, a gente não percebe. Vamos lá? Separei aqui, ó. A comida que geralmente as pessoas escolhem quando estão melancólicas, sabe o que é? Sorvete. A pessoa tá ali, brigou com o namorado, tá de TPM, tá meio borocochô, mulher principalmente, né? A gente tem muito disso do hormônio, né? Altera muito. Tá meio melancólica, assim, a gente quer um sorvete ou um chocolate. Geralmente são os dois alimentos que mais a gente recorre.
Quem aqui concorda que tá na live, que geralmente quando tá melancólica, acaba, né, melancólico também, viu, homens, fique tranquilo, acaba com sorvete ou um chocolate em si. Quem já viveu esse pra gente? Eu já vivi várias vezes, gente, não tem vergonha de falar não. E hashtag realidade, né, Maeli? Tá, com certeza. Hashtag realidade. Então, geralmente, a melancolia vem o sorvete, principalmente, tá? E aí, o segundo alimento que as pessoas mais acabam escolhendo a emoção é a tristeza e geralmente o alimento é chocolate. Então, melancolia, sorvete, tristeza, chocolate. Geralmente é o escape e a válvula de escape que a pessoa cria. Terceira emoção é o estresse. Ó, Tarcísio botou assim, acho que eu vou toda semana. Exercício. Se acalme, meu Deus, se acalme. É direto no exercício. Olá, o estresse, geralmente as pessoas gostam de comer salgado. Salgado, sabe, de padaria, salgado que a gente compra em ambulante, mais fritura, coxinha, quibe, pastel. Tô estressada. E a correria também gera o estresse, né? E aí Exato. A pessoa quer uma facilidade e acaba não percebendo que também está associado ao estresse diário. Exatamente, é uma recorrência tão comum que ela não percebe o quanto que isso tem acontecido. Ela fica tão ali envolvida com o dia a dia dela, com a rotina, que não se compromete com a alimentação. Aí acaba comendo o que está mais fácil, que está disponível. E aí vem o da questão, né? Até quando isso vai te levar? Até onde isso vai te levar? É uma alerta aí para vocês também. E uma coisa que eu achei interessante, também dando uma linda desse conteúdo, né? Porque a gente tem que se reinventar sempre. A questão do alimento quente, Maeli. Quem gosta de tomar algo quente à noite, geralmente a pessoa gosta de carinho, conforto, aconchego. Então, o alimento quente, uma sopa, um chocolate quente, não sei, algum mingau, ele remete na gente o conforto. Olha o quanto que a nossa alimentação é muito emocional, tem muito vínculo com as emoções. E basta a gente entender como agir para conseguir associar tudo no dia a dia e não restringir. Ó, Tarcísio deu um grito de ajuda aqui, minha gente, me ajuda. E ele botou assim, ainda mais para nossa vida de estudos, né, Maeli? Cansaço mental. Tarcísio estuda comigo lá. Ele é um guerreiro aí, gente. Então, realmente, essa vida de quem estuda é bem difícil. E tem essa questão, né? Acaba que fica complicado pela questão do estresse, pela questão daquela turbulência principalmente semana de provas, essas coisas eu acho que meio que ativa ali, né? Vai o emocional e vai tudo assim, que começa a acontecer tudo. E aí acaba que você quer arrumar válvulas de escape, exatamente. Pois é, exatamente. Olha, Moninha botou aqui algo interessante. Quando eu era mais nova, não ligava para doce, mas depois da menopausa, eu sinto uma vontade enorme de comer doce. Moninha, é o seguinte, a questão da menopausa é porque teve alteração hormonal no seu corpo. Então, naturalmente, algumas coisas que não eram palpáveis, não é que acontece o contrário. Amava comer doce, começou a menopausa, não suporta doce. Gente, alguém fala, tava travado. Continua travado? Tá um pouco travado. Gente, tá todo mundo vendo ela? Tá travado? Como é que tá? Agora acho que tá bom. Voltou. É ao vivo, gente. Acontece isso mesmo, internet, tudo. Tá chovendo lá em Ilhéus, pra quem não sabe, ela é de Ilhéus. Tá aqui, maravilhosa. E tá chovendo bastante lá, né? Tá chovendo bastante aí, não é mesmo? Aqui deu até uma trégua, viu? Tô mesmo assim, com chuva, sem chuva, no sol, sem sol. Tá aqui com a gente. Está aqui junto. Voltou de boa aí, gente? Acho que agora tá normal. Tá normal? Posso continuar? Pode continuar. Eu falei, você ouviu até onde? Eu tava falando com Moninha, não foi? Que ela tava com dificuldade em relação ao doce. Então, vou
A questão do hormônio ter alterado, harmonia na menopausa, vai gerar em você sensações diferentes, inclusive vontades também de comer alguns alimentos. Tem gente que amava chocolate e ficou na menopausa, não suporta mais. E tem outras pessoas, como o caso dela, não gostava de chocolate e passou a gostar pós-menopausa. Isso tudo é uma questão hormonal, tá? E como eu te falei, o hormônio também tem a ver com a emoção. Então, de antemão, procure um tratamento hormonal direitinho para ajustar a essa questão toda que pode estar acontecendo e gerando essa vontade em você, mas também se permita com consciência na questão do doce, não restrinja, porque é um caminho que é doloroso e não leva ninguém muito longe. A restrição te limita a chegar a um resultado duradouro. Te dá um resultado momentâneo, mas daqui a pouco você acaba retrocedendo tudo, não é verdade? Então é um processo que tem que ser ajustado, tá? Então fica a dica aí. Esse nome não me é estranho. Thaís colocou que chegou. Será que é o meu nome, meu Deus? Oi, Caipira. Sempre atrasada, verdade, Jucide. Voltou, Mai? Voltou, tava travando um pouco, agora tá chique. Tá chique agora, Gente, tá né? normal pra vocês? Pra mim aqui tá normal. Pra mim também. Então, bora continuar. Acho que tá ok. Vamos lá. Então, para te dar um contexto legal para essa live, as pessoas entenderem, é que a questão não é o alimento, né? A questão não é o alimento e a questão não é a emoção. Porque, como eu falei, é normal você ter um vínculo emocional com algum alimento. É comum isso, você conquista isso no seu dia a dia. Faz parte da sua história, da sua infância, da pessoa que você tanto ama que fazia para você. A questão não é essa. É a questão quando eu estou com a emoção naquele momento e eu uso o alimento como uma solução do meu problema. Sendo que ele vai solucionar os sintomas e nunca o problema. Então é você entender que o alimento ele nunca pode ser o seu escape emocional. Ele nunca pode ser a sua recompensa por conta do que você está sentindo. Porque isso vai te levar a um vício que pode gerar uma obesidade, uma compulsão alimentar, uma baixa autoestima, uma falta de controle emocional, uma depressão em alguns casos. Outra coisa que eu ia te perguntar, que eu acho que tem bastante pessoas aí que vai estar interessada também em saber, é a questão da alimentação emocional em função do efeito sanfona, que a gente sabe que está muito atrelado um ao outro. E aí eu gostaria que você explicasse para eles entender também. Vamos lá, boa pergunta. Gente, alguém aqui, eu quero saber, quem aqui já fez pelo menos uma dieta na vida? Põe aqui eu. Eu acredito que todo mundo fez pelo menos uma dieta, no mínimo uma dieta. Né? Não tem essa pessoa que eu imagino que não fez uma dieta que seja. A questão toda não é. Porque assim, geralmente a pessoa fez 1, 2, 3, 4, 5, mas por que não funcionou? Por que ela fez, deu certo até um certo ponto, e quando chegou nesse ponto, ela voltou a engordar de novo, que é o efeito sanfona. O que acontece por trás disso? Geralmente a pessoa fez a alimentação restritiva, uma dieta muito rígida, tem várias, a da lua, da sopa, das estrelas, tem de tudo, né? E aí, geralmente, quando você está numa restrição, como eu comentei antes, você acaba se privando de alimentos que você gosta. Aí a pessoa passa, sei lá, 2 meses tirando todo o carboidrato, que é muito comum. Tira todo o carboidrato, que é o quê? Pão, biscoito, bolo, qualquer tipo de coisa que vai farinha ou açúcar pode ser considerado carboidrato. E aí a pessoa tirou de vez, sabe? Um pãozinho no café da manhã? Nunca. Comeu chocolate no final de semana? Jamais. Tá ali na salada e carne. E ela fica ali fazendo. Dá resultado? Claro, gente, é matemática. Se eu diminuo as calorias, eu acabo perdendo gordura, né? Só que tem a questão, se a pessoa não trabalhou na raiz do problema, que é a reeducação alimentar, ou lidar com a emoção que ela tá ali quando está se alimentando, quando ela parar de comer da maneira que ela está comendo, ela vai querer compensar, vai querer comer o que ela tinha o hábito de comer, que ela gosta de comer, e aí vem o velho efeito sanfona. É por isso que hoje em dia eu não trabalho só com a parte nutricional. Funciona? Funciona. Mas se eu não alinhar a nutrição com a parte comportamental da pessoa, a parte da mentalidade dela, porque, gente, tudo começa aqui, ó. Tudo começa mudando aqui primeiro.
Se eu não trabalho em vocês o comportamento, a emoção e como lidar com o alimento, isso não vai muito longe. A nutrição ela é fantástica, espetacular, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Mas se eu junto com o coach, por exemplo, ponto. A pessoa se conhece a tal ponto de falar, bom, eu não vou comer o chocolate agora. Final de semana eu escolho comer isso. Agora eu escolho não comer. É uma questão de melhorar o vínculo emocional com aquele alimento. E aí evitar que aconteça o efeito sanfona. Vamos lá. Tamires colocou que seria certo dizer que o correto é adaptar como estilo de vida. Exatamente, né, nutricionista? O que acontece? A reeducação alimentar é o diferencial, né? A gente tem aprendido e a gente está comentando isso, porque o fato da gente fazer dieta maluca é esse fato da gente querer compensar depois, né? A gente acaba que a gente restringe por um tempo e depois a gente quer compensar de alguma forma essa falta que fez nesse determinado tempo. Acredito que ela vai explicar melhor. O que resume isso, Maia, é aquela questão. Eu chamo demais, gente, tá? Eu chamo demais. O que resume isso, nós somos íntimas, é que, por exemplo, todo excesso, gente, é uma falta. Todo excesso de comida é uma falta de um alinhamento no comportamento. Todo excesso de tristeza é uma falta de um alinhamento da emoção que a pessoa está sentindo. Resumindo, todo excesso é uma falta. Então, se você tem tido o alimento como um suporte emocional de forma excessiva, de forma constante, presente, existe uma falta em você. Pode ser uma questão mal resolvida na família, pode ser uma coisa que está muito mal no relacionamento, pode ser um trabalho que te desgasta muito. Então, se pergunte, o que me leva muitas vezes a comer compulsivamente? Ou o que me leva a sempre escolher um alimento muito mais gorduroso no meu dia a dia, que é muito constante? Você vai identificar a raiz do problema. Aí, quando você chega nessa raiz do problema, que você soluciona isso, você começa a evoluir o seu processo de emagrecimento de forma muito mais tranquila e leve. Porque é isso que a gente fala. Não é que a emoção ela é prejudicial, é a maneira que me comporto mediante a ela, comendo um alimento, que muda tudo que eu estou fazendo ali para emagrecer. Então, uma constância que eu tenho que fazer comigo no meu comportamento todos os dias. Ok? Sim. Sidney botou assim, normalmente o alimento emocional é de um tipo específico? Geralmente sim, tá? Mas pode variar de cada pessoa. Tem gente que depende da emoção, como eu falei aqui. Melancolia é sorvete, tristeza é chocolate, estresse salgado e tá carente, quer tomar algo quente. Então é algo muito relativo. Mas a grande maioria das vezes é algum alimento de estimação, sabe? É o chocolate, aquele chocolate específico, aquele bolo que minha avó fazia, aquele brigadeiro que minha amiga faz maravilhosamente bem, é o bolo da Bárbara, né? Beatriz, ai meu Deus. Então, é pode muito ser associado também, né, Nutri, com uma questão de afeto, né, também. Esses alimentos, normalmente, você liga ele com algum start que você teve, de algum momento que você precisou dele por alguma situação emocional. Exatamente. É tanto que atualmente tem um termo novo chamado comfort food, que é o conforto que o alimento te dá. Essa questão do aconchego que ele te proporciona. Então, tem alguns alimentos que são alguns preferidos pelas pessoas. Como a Ellie falou aqui, é uma situação que você viveu, que o alimento, como um doce, como um chocolate, como um brigadeiro, te deu um prazer tão grande que você quer repetir isso. Você quer ter isso no momento de estresse. Você quer, sabe, ter um prazer naquele momento ali, hoje e agora. E aí você sempre vai recorrer a algo que te remete a essa felicidade temporária. E é a questão do efeito sanfona e do ciclo vicioso. Missy botou assim, muito bem, vou ficar comentando, tô gostando. Estamos adorando, gente, é isso aí. Ela falou, tá sofrendo com isso, porque desde que comecei a educação alimentar, a vontade de comer aumentou. Missy, normal, né, Maeli? Muito comum isso acontecer. Com certeza. Eu até comentei isso com ela, que realmente quando você se coloca proposto a fazer uma mudança, às vezes as vontades gritam também.
E aí é onde que você tem que começar a aprender a questão da dosagem. E a gente vai aprendendo isso com o tempo, né? No começo realmente é difícil. A gente sabe que depois de um tempo que a gente vai trabalhando isso e vai entendendo melhor o nosso corpo também e saber os horários de pico. Que tem essa também, né? Tem os horários que acontecem de você estar com mais vontade de comer besteira. Tem essa também. Geralmente é à noite, porque é final do dia, encerrou o expediente, a pessoa tá estressada, tá cansada, quer chegar em casa, comer algo gostoso, tomar um banho e dormir. A grande maioria tem uma vontade de comer algo que, assim, mais calórico, digamos assim, à noite. Porque é um período que ela quer descanso, ela quer conforto, ela quer aconchego. Mas também é relativo, tem final de semana que a pessoa se libera mesmo. E ó, gente, tá tudo bem. Inclusive, nisso, você tá começando, e até para quem tá no processo já acontecendo, eu sempre falo o seguinte: escolha um dia da semana que você vai se permitir comer algo que você gosta. Vamos supor que você ama um brigadeiro de panela. E você tá fazendo a maior parte da semana tudo certinho. Se permita comer brigadeiro de panela num domingo, por exemplo. Come com consciência, como a gente comentou aqui, ó, estando presente no momento, saboreando, não é comer tudo. Se limita, sabe? Eu vou comer, sei lá, um potinho, vou comer 3 ou 4 bolinhas de brigadeiro e vou ficar saciada com isso aqui. Você vai trabalhar o seu comportamento dessa maneira, não restringindo, mas se permitindo com consciência. Até mesmo, né, Nutri, as questões da pessoa também começar a ver opções daquilo que ela gosta, mas tentar adaptar no saudável também é legal, né? A pessoa aprender, porque isso também acaba que a pessoa pega um gosto também pela cozinha, e aí acaba se descobrindo e se reinventando, e acaba ajudando também. Aí às vezes pega esse gosto e perdendo aqueles hábitos anteriores que fazia mal, e talvez até um momento fala assim, acho que eu não tenho mais esse paladar aguçado para tal coisa que eu gostava, e aprendeu a se reinventar. É legal também, né? Interessante isso. Muito, e é muito comum as pessoas começarem a mudar a alimentação e daqui a um tempo você permite comer um hambúrguer, se sente com o estômago irritado, às vezes dá diarreia, porque o corpo dela já está tão acostumado com a nova alimentação que quando ela põe um alimento mais gorduroso, ele rejeita. Então, o processo de você iniciar uma educação alimentar requer um tempo, porque é um processo, né? E você vai adaptando na sua rotina, no seu ritmo, que isso é importantíssimo. Não se compare com ninguém, né? Porque fulana perdeu 10 quilos em 2 meses, você vai perder também, né? Porque se fulana perdeu 5 quilos em 1 mês, você vai perder também. Então, o processo, o seu processo, é o seu tempo. Então, entenda isso, tá? E vai se permitindo aos poucos, com equilíbrio, e você certamente não vai se frustrar e vai conseguir atingir seu objetivo. Ó, Tamires botou assim, Maeli, eu não estava bem comigo, acabei fazendo uma dieta que acabou com o meu estômago, hoje estou tratando e mudando meu estilo de vida. Pois é, Tami, então assim, melhoras pra você, estamos aqui pra ajudar, né, Maeli? O grupo de Maeli vai ter dicas muito boas, mas, gente... Ela tá lá com a gente nesse projeto também, a Tamires. Tá brava. Ela é maravilhosa também. Ela vai se formar em educação física. Menina, e ela tá aí, bravona mesmo na educação alimentar. Posta várias receitinhas maravilhosas também. E tenho certeza que essa fase também vai passar. Vai passar. É a questão da escolha, tá, Tami? Mas tá tudo bem. Tudo que a gente escolhe que às vezes não foi tão bom é um aprendizado. Então, que você entenda hoje, creio que você já tem essa convicção, que a restrição não é o melhor caminho, tá? Muitas vezes, gente, não é que eu não sou a favor de algum tipo de dieta que tem por aí, mas eu creio que isso é uma estratégia nutricional. Você faz durante um tempo limitado, a depender do seu estilo de vida e a depender do seu metabolismo também. Mas, quando a gente fala em resultados duradouros, quem vai te dar é a reeducação alimentar. E isso eu não abro mão de defender, porque é o que eu de fato acredito e que eu consigo enxergar resultados maravilhosos, como o de Maria, que tá aqui com vocês também. Deixa eu mandar um beijão aqui para Elô, filho da Missy. Beijo, Elô. E é verdade. Né? Lembro dela. É a menininha, lembra dela? Beijo, minha linda, também.
Maravilhosa, ela é uma gracinha. E é isso, a gente acaba que vai pontuando bastante coisa. Tem muita coisa dentro do assunto, né? A gente entende que a alimentação é fundamental, a nutrição é excelente, e a gente entender o que é atrelado a tudo isso, né? Tem gente que não consegue, né, fazer a reeducação alimentar com o exercício físico e tá tudo bem, é o corpo da pessoa, é o tempo dela, que às vezes ela precisa de um tempo para se adaptar. E acho que o Tarcísio comentou alguma coisa aqui sobre o corpo se adapta à dieta escolhida. É o que a gente fala, né? Dieta maluca não mais. A gente tem que entender que a vida hoje é a gente tentar realmente fazer a reeducação alimentar e entender que o nosso corpo precisa de uma adaptação de acordo com a nossa nutrição, de acordo. É legal fazer exames para saber o que você falta no seu corpo, o que você precisa de nutrientes. E também é legal você já ir trocando. Você sabe o que é bom e o que é ruim. A gente cresce entendendo isso com o tempo, a gente vai aprendendo e a gente entra nesse mérito da reeducação alimentar porque a gente vê a diferença. Às vezes é o que a gente fala, né? Um processo. Não vai ser do dia para a noite porque você não engordou do dia para a noite. Você engordou, teve um tempo, uma vida inteira para você chegar ao peso que chegou, as frustrações que você sentiu, e basta você se permitir a mudar essa fase. Não é verdade? Exatamente. É um processo de amor, como eu tanto falo. Quando você escolhe comer saudável, a demonstração de amor próprio. Gente, entendam o seguinte: dieta restritiva, ela não é o melhor caminho por vários motivos. E um deles é porque você vai estar se desgastando. Seu corpo sofre, seu corpo sente queda de cabelo, unhas frágeis, pele fica ressecada, mau humor. Então é um processo que é muito dolorido para não te dar o resultado que você almeja. Então nem vale a pena arriscar. Procura um profissional, procura pessoas que estão ajudando você de verdade, a te mostrar um caminho que vai levar você à solução do problema. E você certamente vai conseguir enxergar que tem uma solução para você. Muita gente, Maria, me procura falando assim, não aguento mais, tô cansada, já fiz de tudo, não emagreço. Por quê? Procurou atalhos. Eu geralmente falo, se atalho fosse bom, não era atalho, era caminho. Então procure o caminho, o seu caminho que vai levar ao seu objetivo e que você vai se manter magra. Porque o difícil do emagrecimento, Maria, não é emagrecer, é se manter magra. Porque envolve muita coisa emocional que a gente pontuou aqui. A pessoa tem lembranças, resquícios do que ela comia na época que ela estava acima do peso, e por estar magrinha ou ter mudado a alimentação e o peso, ela começa a se permitir um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Quando ela vê, ela engordou de novo. Porque a parte da raiz do problema não foi tratada. E tem a questão também, né, que muita gente acaba engordando e tendo esse processo que se torna algo doloroso para muita gente, às vezes frustrante por um bom tempo, que a pessoa emagrece, engorda, vive o efeito sanfona, justamente porque às vezes foi uma coisa que não foi tratada lá da infância, né? A gente até fez algumas mentorias sobre isso, que a gente a gente aprende que tem coisa que a gente vive lá na infância e está guardado. A gente cresceu, está vivendo uma vida adulta e não entende, nem às vezes se permite a não lembrar desse fato, de que em algum momento você sofreu aquilo que fez você se tornar o que está te frustrando hoje. E é comum, né? A gente vive uma vida com várias pessoas rodeadas e que não está dentro da sua casa. Então vai para a escola e vai para vários lugares, e aí acaba que você tem algumas frustrações que você vai deixando guardado. Às vezes doeu tanto lá atrás que isso vai se refletindo nos anos que vem depois. E é normal, você tem que aprender que isso ainda dá para mudar, né? Enquanto você está vivo, você tem chance, tem oportunidade de mudar. Exato. Você falando isso me lembrou de uma história que eu vou contar brevemente, mas sobre uma pessoa que fez o curso de coach comigo, inclusive.
ela tinha uma dificuldade muito grande de emagrecer. Ela fazia dieta tudo quanto é tipo, sabe? Low carb, intermitente, da sopa da lua, todas ela fazia, mas ela não conseguia emagrecer. Foi numa pessoa para ver a questão hormonal, foi num nutrólogo, e não identificou nada que poderia constatar a dificuldade dela de emagrecer. E aí ela fez uma sessão de coaching com um rapaz que estava fazendo um curso, descobriu-se para a raiz do problema. Ela descobriu, Maeli, ela não lembrava, olha como a nossa mente é, até para nos proteger. Ela não lembrava que ela tinha sido abusada quando era muito nova, ela foi abusada sexualmente. E aí ela, quando caiu a ficha dela, ela veio resgatar a história. Ela tinha um corpo muito bonito quando ela era nova, um corpão de mulher, que chamava a atenção dos homens. E aconteceu dela ter sido abusada sexualmente quando ela era muito nova. E aí o que aconteceu, Maeli? De forma inconsciente, ela começou a engordar como defesa. Por quê? Porque na mente dela, se ela não tivesse aquele corpo, ela não seria abusada novamente. Quando ela descobriu isso, ela começou a emagrecer. Quando ela destravou, quando ela resolveu isso lá do passado, que a gente às vezes nem imagina que tem relação com emagrecimento, com produtividade, com evolução na vida. Quando ela resolveu isso lá de trás, ela começou a trabalhar melhor a relação dela com ela mesma. Ela se perdoou porque ela não se perdoava. Ela perdoou a pessoa e conseguiu fluir na vida dela. Então, tem coisas do nosso passado que tem que ser resolvidas para a gente conseguir dar um passo adiante. Senão a gente fica empacado para poder ajustar. Exatamente. Acho que tem... É exatamente o que a gente estava falando, né? Essa última mensagem. Que realmente o que a gente viveu lá atrás afeta o emocional e afeta o psicológico. E é na onde a gente reage de outras formas, como forma de defesa. E geralmente acontece isso na comida. Realmente a gente passa a entender quando está vivendo isso e vendo técnicas para a gente aprender, que tem maneiras para a gente saber o que aconteceu e de fato saber a raiz do problema. É exatamente isso. Nutri, acho que a gente vai finalizando por aqui. Eu quero agradecer muito por ter aceitado esse convite. Sou eternamente grata por você estar comigo e por ter te conhecido também, que você é uma pessoa maravilhosa. E eu não me cansarei de agradecer. Gente, segue ela lá no Instagram, que ela dá altas dicas lá no Instagram dela, era maravilhosa. E também super ativa nos stories. E logo mais ela vem com projetos também, né? Isso. Passa seu Instagram aqui pra galera. Gente, meu Instagram quase não sai. É @GleiGonzagaNutri, Glei com I, tá? E tem novidades por aí. Inclusive, futuramente vou estar lançando um curso meu, né? Já dou um spoiler para vocês de primeira mão. Então, fica ligadinho no Instagram que vem coisa muito boa. E, Maeli, gratidão toda minha pela sua dedicação a você mesma, pela sua entrega a esse processo e por ter me permitido te ajudar de alguma forma. Gratidão toda minha, tá? Imagina, eu que agradeço. Deus que abençoe muito. Gente, gratidão. Agradeço muito vocês. Obrigada por estar com a gente. E segue lá a gente. E terça-feira que vem vai ter outra live com o Sidney, tio Sid. A gente vai falar sobre obesidade. Vai ser bem legal. Vai ser às 19h59. Então eu aguardo vocês também, viu, Nutri? Chama a galera também. Gente, beijão. E até semana que vem.